Olá, alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, a sua professora do componente de Educação Física. Convido vocês agora para saber qual é o conteúdo da nossa aula. Vamos lá? Aula 11, objeto de conhecimento, ginástica de conscientização corporal, detalhamento, reeducação postural global, RPG. Muito bem, então fiquem aí, ligadinhos na nossa aula para descobrir do que se trata essa reeducação postural global. Vamos lá! Muito bem, então a gente já começa aqui com essa imagem, representada aqui por um profissional que provavelmente está atuando ali em exercícios para tentar ali corrigir a postura dessa paciente. A gente está falando aqui de reeducação postural global. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe o que significa? Para que serve? É isso que a gente vai descobrir na nossa aula de hoje. Então, a reeducação postural global, o que é? Vamos ver agora. É um método terapêutico, manual, vocês podem observar aí na figura, a utilização das mãos do profissional para auxiliar esse paciente a realizar certos exercícios a fim de manter a postura, corrigir a postura desse paciente. Então, o RPG ele vai atuar, é uma técnica manual que vai atuar na recuperação de certas patologias que requerem o uso da fisioterapia. E eu já adianto aqui para vocês que essa atuação do RPG, ela é utilizada apenas por profissionais de fisioterapia. Só eles estão habilitados para exercer esses exercícios com os pacientes, ok? Então, essas patologias que são cuidadas através desse profissional, essas patologias que são cuidadas através desse profissional servem para corrigir problemas morfológicos que estão relacionados à estrutura do nosso corpo, também a questão postural, a problemas posturais, que são problemas adquiridos pela adoção de maus hábitos do nosso dia a dia, como, por exemplo, carregar a mochila só de um lado, que pode causar ali um certo desvio na postura. Lesões articulares. O que são lesões articulares, professora? São lesões que atuam aqui na parte móvel do nosso corpo, como os ombros, os punhos, cotovelos, joelhos e até na região do quadril, ok? Patologias reumáticas que estão ligadas ali ao sistema locomotor, como a gente conhece popularmente como reumatismo. Sequelas neurológicas espáticas, que são sequelas oriundas, por exemplo, do AVE, que é o acidente vascular encefálico, o famoso derrame. A pessoa, quando ela pega, ela é acometida de um derrame, ela acaba ficando com sequelas, como, por exemplo, a paralisia de uma parte do corpo. Às vezes, o rosto ele fica paralisado, ela não consegue movimentar. Então, esse profissional ele vai atuar justamente na recuperação desse membro afetado. Também é trabalhado, a RPG atua na recuperação de problemas traumáticos. Por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente e aí quebrou a perna. Ela vai passar um certo período ali se recuperando e para recuperar a locomoção daquele membro, o RPG, esse exercício, ele vai ser atuado ali através desse profissional a fim de recuperar novamente a locomoção do paciente. E também atua em tratamentos de doenças respiratórias. Nós passamos ali por um período, de pandemia, onde um dos principais sintomas, que acometia as pessoas que apresentavam, o COVID, era justamente a falta de ar, a dificuldade de respirar. Então, nesse caso, o profissional fisioterapeuta, ele atuava para trabalhar, para trazer de novo a saúde dos pulmões, ok? Então, a gente já viu como é que atua, Vamos ver aqui um pouco mais sobre a história, como é que surgiu
quem foi o criador dessa técnica e o porquê que foi criado. Vamos lá. Então, como surgiu o RPG, né? Por que foi criado? O RPG ele surgiu lá na França, no início da década de 50. Quem foi responsável, né, pelo primeiro movimento, né, dessa técnica utilizada foi François Mézières, essa terapeuta corporal. Durante ali os seus atendimentos na sua clínica, ela foi fazendo algumas observações e ela viu que, por exemplo, quando um paciente se queixava de dor, né, em um determinado local do corpo, geralmente a raiz desse problema estava em outra parte do corpo. Então ela começou a perceber essas ligações, né, surgindo assim a ideia de cadeias musculares. Posteriormente, né, o seu aluno, como vocês vão observar aí na cartela, chamado Philippe Emmanuel Sochart, também francês, ele era aluno, né, da François, e aí ele aprimorou essa ideia, essa técnica que ela começou a desenvolver ali naquela época, utilizando, né, pegando outras linhas de conhecimento, como a biomecânica, a anatomia. O que é biomecânica, professora? Biomecânica é a ciência que estuda o movimento humano. E a anatomia é o estudo, né, da forma do organismo, como é que o organismo, a anatomia, como é que é a forma do corpo humano, né, os sistemas musculares, o sistema esquelético, enfim, todas as partes do corpo humano que são estudadas dentro dessa ciência. Então, ele juntou essas ideias, esses conhecimentos e formulou um método como nós conhecemos hoje e fez com que esse método fosse conhecido ali não só na França, mas também para o mundo todo. Inclusive, essa técnica foi trazida ao Brasil e hoje em dia ela é muito utilizada. Olha só que legal, né? Que a gente viu como é que surgiu, né, através das observações feitas ali nos atendimentos dos pacientes. E agora a gente vai ver como é que esses princípios fundamentais da RPG atuam. Quais são esses princípios? Vamos lá. O primeiro princípio fundamental da RPG é o princípio da individualidade, onde cada ser humano é único e reage de forma diferente. Ou seja, todo o tratamento, né, que é utilizado para o paciente tem que ser estudado e dedicado de forma única, porque qualquer pessoa, ou melhor, aquela pessoa ela vai responder de uma maneira única a esse tratamento, tá certo? Causalidade é o segundo princípio do RPG. A verdadeira causa do problema, ela pode estar distante do sistema, causa ou consequência. É aquela situação que foi observada lá com o François durante os seus atendimentos, né? O paciente, por exemplo, se queixava de dor no pescoço, mas a raiz do problema dessa dor que estava sendo apresentada no pescoço pode ser por conta de um problema que estava distante daquele segmento do corpo, ok? Terceiro princípio agora é da globalidade, como vocês vão ver aí na cartela. A globalidade, ela significa a abordagem feita na RPG que tem por objetivo trabalhar todo o corpo a fim de trabalhar todas as cadeias musculares. Então, esse princípio, ele vai trabalhar o ser humano como um todo, pensando nesse ser humano no contexto global, de fato, né, trabalhando cada áreazinha do seu corpo, né, de forma a manter, não só corrigir certas posturas ou tratar certos pontos de dor, mas também de manter a saúde corporal como um todo. E como é que a RPG vai atuar nesses casos? Vamos lá. A RPG, ela busca cuidar do corpo como um todo, né, respeitando ali o princípio da globalidade, e não somente da região em que está localizada a dor. A visão, ela vai ser global, ou seja, vai servir, esse método vai atuar na questão do alongamento, né, dos músculos, do equilíbrio do corpo, da tonificação muscular,
também na atuação da reeducação das cadeias musculares para tratar ou prevenir lesões. E quais são os principais objetivos? Vamos lá. Prevenir e reeducar a biomecânica corporal através de posturas estáticas, tá certo? Biomecânica, novamente aqui, falando sobre a questão do movimento do corpo, ok? Então, nesse caso, a RPG vai atuar para prevenir e reeducar essa questão do movimento do corpo para as nossas tarefas diárias. Desenvolver também o equilíbrio, a harmonia e a economia nos gestos corporais, né, para que a gente não precise fazer certos movimentos a fim de compensar alguma falta que o nosso corpo possa ter, né, justamente como consequência da aquisição de maus hábitos durante o nosso dia a dia. Às vezes você está mexendo, por exemplo, no celular, e a gente tem a mania de ficar olhando para baixo, né, prejudicando aqui a região do pescoço. Então, a RPG ela vai justamente atuar nessas correções, trazendo ali o conforto para o nosso dia a dia. Vamos lá, continuando. A RPG também fortalece os músculos estabilizadores da região lombopélvica. Que região é essa do nosso corpo, professora? Região lombopélvica vai atuar justamente nessa região aqui do nosso quadril, tá certo? Que vai justamente ajudar a manter a nossa postura correta, ok? Vamos lá. Também auxilia ali no alívio da dor. Então, geralmente, as pessoas procuram essas sessões de fisioterapia justamente por queixar-se de dor, né, em determinada região. Muitos casos estão relacionados justamente a essa região lombopélvica, que é justamente a região que mais afeta as pessoas, justamente por conta dessa aquisição de maus hábitos ali da postura. Auxilia também na manutenção corporal, ou seja, das funções normais do nosso corpo, diminuição do estresse, justamente e principalmente pelo alívio da dor durante essas sessões, ok? Porque a pessoa que está sentindo dor, ela fica mal-humorada, ela fica estressada, e quando ela vai realizando essas sessões, né, essa dor vai aliviando e, consequentemente, o estresse ele também vai se dissipando, por conta justamente desse tratamento que está sendo feito e o resultado está sendo eficiente. Vamos lá, continuando, melhora também a saúde e o bem-estar do paciente e melhora, como consequência, né, de tudo isso, a qualidade de vida. Como eu já falei, a questão da dor, né, ela dificulta com que essa qualidade de vida aconteça. E por conta desse tratamento da dor e também da prevenção dessa dor surgir, acaba acarretando positivamente na qualidade de vida. Trata também desvios posturais, como escolioses, hipercifoses e hiperlordoses. Professor, o que é isso? O que é desvio postural, perdão? O que é escoliose, o que é hipercifose, o que é hiperlordose, é isso que eu vou falar agora para vocês aí na cartela. Vamos lá. Bom, então vamos à definição aqui do que são, na verdade, desvios posturais. Os desvios posturais, eles são alterações na coluna representadas por desvios que são anormais ou pelo acentuamento de curvas normais já existentes. E a adoção de hábitos incorretos, principalmente durante a infância e a adolescência, pode resultar, né, no que nós chamamos aí de desvios posturais, no surgimento desses desvios. Então, esse é um ponto de atenção muito importante sobre essa adoção de hábitos incorretos, principalmente na fase escolar, que é a fase que vocês se encontram nesse momento. Então, observem muito bem
quando vocês forem carregar uma mochila, por exemplo, de distribuir bem o peso dessa mochila, para que você não fique aí pendendo ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. Enfim, mais para frente nós vamos ver dicas de como evitar essa má postura. E quando a gente fala em desvio postural, a gente está falando principalmente da nossa coluna vertebral. E a nossa coluna vertebral, ela tem um formato bem específico que a gente vai conhecer agora na cartela aí para vocês. Bem, a coluna vertebral, a gente já olhando ela aqui, a gente observa algumas características que são bem peculiares, importantes para que a gente entenda como é que ela funciona e o porquê, né, dela ser o fator principal aí para a manutenção da nossa postura. Por que ela é importante na questão da nossa postura? Então, observando bem aí a nossa coluna vertebral, nós vamos ver que numa visão lateral, ou seja, vista de lado, essa coluna ela já apresenta certas curvaturas existentes. Então, observem aqui que ela tem uma curvatura já existente, o que é natural. Essa curvatura aqui, essa coluna, na verdade, ela representa uma coluna saudável. Então, para que serve essa curvatura na visão lateral que a gente está vendo aqui? Justamente para diminuir o impacto causado pelas nossas ações, como, por exemplo, quando a gente vai andar, quando a gente vai correr, quando a gente vai saltar. Tudo isso causa impacto na nossa coluna. Então, se ela fosse retinha, provavelmente nós teríamos muitos problemas ali. E outra coisa que a gente pode observar dentro dessa estrutura da nossa coluna vertebral, esses discos que ficam entre as vértebras, chamados de discos intervertebrais. Por que eles existem aqui? Justamente para eles vão servir ali como um amortecedor para essas ações, como eu já citei para vocês, como o ato de andar, de correr, de pular. Esses discos eles vão servir ali para diminuir o impacto causado por essas ações, ok? Então, aqui quais as informações que nós temos que observar? Que a nossa coluna vertebral, ela apresenta certas curvaturas normais já existentes, ok? Porém, numa visão frontal, ou seja, quando a coluna vertebral ela é vista de frente, ela já não apresenta curvatura nenhuma. Essa coluna ela vai ser reta, sem nenhuma curvatura. De novo, vista lateralmente, né, vista de lado, ela apresenta curvatura. Agora, vista de frente, a nossa coluna ela é reta, ela não apresenta nenhum tipo de curvatura, nem para a esquerda e nem para a direita. Então, observaram bem como é a estrutura de uma coluna saudável? Agora a gente vai ver na próxima cartela o nosso primeiro desvio postural apresentado aqui para vocês, conhecido como hiperlordose. Bem, lordose é o nome da curvatura que nós encontramos aqui na região do quadril, ou seja, na região lombar. Observem aqui essa curvatura existente, né? Ela é bem pequena. Porém, nessa figura aqui ao lado, nós vamos observar que essa curvatura ela já é bastante acentuada. Então, quando ela recebe esse acentuamento, ele vai receber aqui no nome o prefixo hiper. Por quê? Porque essa curvatura aqui já existente, né, que é pouca, ela se acentuou, ou seja, ela ficou maior. Portanto, ela recebe essa nomenclatura, esse prefixo aí, hiper, formando aí o nome desse acentuamento aí da coluna vertebral, da curvatura da coluna vertebral, chamado de hiperlordose. Então, a hiperlordose ela vai acontecer justamente na região lombar da nossa coluna vertebral, ok? O que vai fazer com que, por exemplo, o peitoral ele fique mais acentuado, a região aqui das nádegas, dos glúteos, né, fica também mais acentuado, que pode provocar ali dores durante o dia, por exemplo, ok? Porque está forçando muito a sua coluna. Na próxima figura, nós vamos observar
O segundo desvio, também muito conhecido, que é chamado aqui de hipercifose. A hipercifose, bem como a hiperlordose, ela vai receber esse prefixo hiper, justamente porque tem um acentuamento, ou seja, um grau maior dessa curvatura já na região torácica. Então, observem aqui que na região torácica tem, sim, uma curvatura que é natural, que já existe ali. Mas nessa figura aqui do lado, nós vamos ver que existe um acentuamento, um grau maior nessa curvatura, o que vai formar ali a hipercifose. Então, observem nessa figura que justamente a parte do quadril dela está mais projetado para frente, né, enquanto que as costas estão mais projetadas para trás, dando aquela visão de corcundez, ou seja, de uma pessoa que é corcunda. Consequentemente, também o pescoço dessa mulher está mais projetado para frente, o que pode ocasionar ali dores e dificuldades na manutenção da sua postura. Agora nós vamos para o nosso terceiro desvio postural mais conhecido. Na próxima figura vocês vão ver da escoliose. Bem, vocês notaram que na visão lateral, a nossa coluna vertebral ela apresenta essas curvaturas que já são normais. Mas lembra que eu falei numa visão frontal, a nossa coluna ela é reta, ela não apresenta curvatura nenhuma? Então, a escoliose ela é justamente esse desvio que acontece ou para a direita ou para a esquerda na nossa coluna, fazendo com que ela fique ali em formato de S. Então, o normal dela é que essa coluna ela ficasse reta, mas por conta da adoção de maus hábitos, a nossa coluna ela vai ali se adequando à postura que a gente está acostumando ela durante o nosso dia a dia. Lembra que eu falei a respeito da mochila, de carregar a mochila? Se você carrega, por exemplo, bolsa ou mochila somente de um lado, provavelmente a sua coluna ela vai se habituar a ficar pendente para esse lado aqui, fazendo com que haja um desequilíbrio na sua postura, ok? E agora, vamos ver aqui como é que a gente pode evitar essa má postura. Vamos lá. Então, para evitar a má postura, quando você for andar, por exemplo, você vai manter as costas retas, o abdômen contraído e o olhar para frente. Quando você tiver que pegar algum objeto no chão, não curve as suas costas. Para baixar, dobre os joelhos. Para transportar sacolas pesadas, por exemplo, não as levem apenas uma das mãos. Tente distribuir ali o peso. Nunca faça uso de mochilas utilizando apenas uma alça. Ao varrer a casa, utilize ali uma vassoura com cabo adequado à sua altura, evitando ali inclinar o corpo para frente. Quando for amarrar os sapatos, evite curvar a coluna. Procure sentar e cruzar as pernas para alcançar os sapatos ou se abaixe flexionando os joelhos. Ao sentar-se, observe se a coluna está reta, se as costas estão apoiadas no encosto da cadeira e se os pés estão apoiados no chão. Evite cruzar as pernas. Quando você for utilizar o computador, mantenha a tela no mesmo nível dos olhos. Para pegar um objeto que se encontra em algum lugar alto, suba em uma escada, cadeira ou banco. Evite tentar pegar o objeto elevando os braços e ficando na ponta dos pés. Ao utilizar o celular, deixe o aparelho na altura dos olhos e evite curvar a cabeça. Quando você for dormir, uma das formas recomendadas é deitar-se de lado e utilizar ali um travesseiro que se encaixe perfeitamente no espaço formado pela cabeça e o ombro. E para manter a coluna reta nessa posição, é recomendado utilizar um travesseiro entre as pernas. E outra posição também que ajuda a proteger nossa coluna durante a noite é você se deitar com a barriga para cima e colocar um travesseiro embaixo da cabeça e outro embaixo dos joelhos. Vale destacar que a posição de bruços ela não é aconselhável porque ela força a sua coluna. E quando você for se levantar,
você vai virar de lado, apoiando-se nos braços e levando as pernas para fora da cama. E por último, mas não menos importante, pratique atividades físicas e faça exercícios de alongamento e flexibilidade. E para isso nós temos aqui algumas recomendações que virão agora a seguir. Bom, a sugestão do Colégio Americano de Medicina do Esporte, né, para a prescrição do trabalho da flexibilidade é que o tipo de trabalho seja estático, ou seja, parado, e a duração desse esforço, por exemplo, você vai alongar aqui o seu braço, alongou, né, a duração desse esforço, dessa ação, deve girar ali em torno de 10 e 30 segundos. Qual é a frequência que eu devo fazer essa prática? Mínimo de 3 vezes na semana. A intensidade, você tem que mover, né, o seu corpo, o seu segmento, até o ponto de desconforto. Então, mais uma vez, aqui nesse movimento, eu vou puxar aqui o meu bracinho. Quando eu começar a sentir um leve desconforto, eu vou parar e aí eu inicio a contagem, ok? Na questão das repetições durante esses exercícios, de 3 a 5 repetições para cada exercício. E a prioridade é que você dê ênfase nos movimentos que atuam nos músculos da parte inferior da coluna, ou seja, aqui na parte do quadril e na articulação desse quadril, ok? E nesse momento eu vou propor aqui para vocês alguns movimentos de exercícios, né, para flexibilidade, para alongamentos. Então, para isso, você pode fazer em qualquer lugar, estando aí na escola, estando na sua casa, estando com seus amigos. Você pode fazer pelo período da manhã, à tarde ou à noite, não tem problema. Quando você sentir necessidade, você pode realizar esses exercícios. E uma forma legal para você fazer é justamente colocar uma música, que a gente vai colocar agora essa música, para ir começando a relaxar, porque o alongamento, assim como outras práticas de conscientização corporal, precisa que você se concentre para realizá-las, ok? Então, antes de nós iniciarmos, uma recomendação também é que você siga ali uma sequência lógica desses movimentos, ou começando de cima para baixo, ou começando de baixo para cima. Então, a gente vai começar aqui, ó, esticando os nossos corpos. O nosso corpo tá ficando na pontinha do pé, estende o braço lá em cima. E aí você vai soltar e trabalhar a respiração. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. De novo. Ó, aproveita que tá aqui, afasta a perna lateralmente, joga o bracinho lá em cima, só pra gente entrar no clima do alongamento. Pro outro lado, lembrando que exercício unilateral tem que contemplar os dois lados. Daí você vai pegar aqui, ó, só o peso da mão, você vai sentir trabalhar a musculatura do pescoço, ok? Mão esquerda na cabeça, vai sentir alongar a região aqui do pescoço e do ombro. Outro lado. Ok. Agora, ó, mão debaixo do queixo, olhando para cima. Muito bem. Você vai pegar o seu bracinho, estender aqui na frente, mão no cotovelo e olhar ao contrário da mão que está estendida. Vai puxar para perto do seu corpo. Muito bem. Lembrando que exercício unilateral contempla-se os dois lados. Ok. Mãozinha lá na frente, ó, você vai estender a região da sua coluna, jogando o bumbumzinho lá atrás, ok? Para descomprimir as suas vértebras. Muito bem. Aproveita que está com as pernas lateralmente afastadas e vai descendo. Você vai sentir uma tensãozinha aqui nos músculos
posteriores da coxa, é normal. Começou a sentir essa dorzinha, você vai parar e fazer a contagem. Isso, muito bem. Nessa daqui a gente precisa de equilíbrio. Puxa o seu pezinho aqui, encosta uma coxa na outra, você vai sentir essa tensão aqui na parte anterior da sua coxa, para alongar esse músculo. Exercício unilateral, a gente contempla os dois lados. Então, de novo, do outro lado, puxa. Muito bem. Vamos alongar agora a nossa panturrilha. Pezinho aqui na frente, puxa a pontinha do dedo. Do outro lado, puxa a pontinha, vai sentir aqui tensionar essa parte aqui da panturrilha, do músculo da panturrilha. Muito bem. Então, esses são os exercícios que você pode fazer em qualquer lugar, estando na sua casa, até aí na escola, às vezes você já está cansado, faça esses exercícios e procurem sempre também praticar atividade física a fim de manter a sua boa postura, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade.